na minha página no YouTube. E vamos lá, apresentar agora. Hoje, a nossa aula vai ser sobre Segunda Guerra Mundial em si, a batalha em si, o conflito. Para a gente entender, eu vou mostrar um pouco como era a relação de forças que estavam aparecendo ali, tá? Bom, acho que já está aparecendo para você, né? Só vou ver aqui no meu... Ah, sim, perfeito. Botei aqui no meu celular para eu ver se apareceu alguma mensagem de vocês, tá? Bom, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, ela vai se dar ao longo de 6 anos, né? Na verdade, 5 anos, que é no final de 39. Até a metade de 45. Mas vamos lá, de 39 a 45. Essa imagem que está aí, essa charge, ela é bem simbólica do objetivo do exército, da política nazista alemã, que era de dominar e de controle mundial, né? Não há nenhuma avaliação de que em algum momento eles iam parar de tentar expandir o território de controle e o território de influência. E a gente vai ver isso ao longo dessa guerra. Essa guerra pode ser dividida em 2 momentos, de 39 até 41 e de 42 a 45. A gente vai hoje falar a fundo dessa primeira metade, 39 a 41. Tá? Vamos primeiro entender aqui qual era a situação mundial. Você tem aí 3 grupos de interesse, de influência. De um lado, a França e a Grã-Bretanha, países com democracias liberais, capitalistas, muito próximos aos Estados Unidos. Do outro lado, a Alemanha e a Itália, crescendo com o fascismo. E, num terceiro lado, a União Soviética. Nesse mapinha aqui, vai dar para vocês verem isso um pouco melhor. Eu fiz uma circulação aqui, ó. Grã-Bretanha e França, ali dentro do azul, né? Não ficou muito perfeito, não, né? O círculo preto pega a parte aí da França, mas só para a gente ter uma ideia. Grã-Bretanha e França, Alemanha e Itália e União Soviética. Qual o contexto político dessa situação? Primeiro, tem uma disputa desses 3 grupos organizados de áreas de influência e de áreas de controle, onde poderia controlar regiões e onde poderia ter uma influência maior sobre o comércio, sobre relações colônias, né, o controle de áreas. Em 1929, a gente tem a grande crise mundial com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os países que tinham relações comerciais mais fortes com os Estados Unidos entraram numa grave crise econômica. Não vou entrar aqui no que foi a crise de 29, mas teve superprodução, sobrou produto, empresas foram à falência, teve uma inflação depois altíssima, porque isso parou de produzir, por aí vai. A Alemanha, a Grã-Bretanha e a França entraram numa crise profunda, assim como a Itália, porque tinham muito vínculo econômico com os Estados Unidos. A União Soviética não tinha um vínculo econômico. Então, ela fazia pouco comércio com esses países. Então, ela foi a menos prejudicada pela crise de 29. Na década de 30, já dá para dizer que a União Soviética se torna, então, em comparação, uma potência, justamente por não ter sido tão afetada por essa crise. Então, você tem aí, de um lado, Grã-Bretanha e França, com a democracia liberal, do outro, Alemanha e Itália, com fascismo, e do outro, a União Soviética, com, nessa época, uma liderança, Stalin, e com todo o discurso comunista dos trabalhadores, ocupando as fábricas, etc. Bom, no que isso vai se dar? Numa grande articulação política. A década de 30
é uma década, antes então da guerra, é uma década de muitas negociações políticas. Primeira coisa que dá para ver era um acordo entre França, Inglaterra e principalmente a Alemanha. É fundamental entender que a força política, econômica e militar da Itália não era muito grande. Quem tinha verdadeiramente peso político e econômico nesse contexto era a Alemanha, que tinha uma grande força industrial crescente, que tinha uma força militar também crescente dentro da política nazista, a gente viu isso na última aula. E, além disso, tem dois fatores que a gente falou na outra aula, que era o pangermanismo, que era a ideia de crescer a Alemanha, ter uma grande Alemanha, e tinha um discurso racial por trás, né, que diria assim, seria o espaço do território alemão, as fronteiras alemãs deveriam ser expandidas para uma área onde incorporasse ao seu território povos de raça ariana. Então, parte da Alemanha seria a Áustria, parte da Tchecoslováquia, onde viviam alemães, etc, etc. Também, não por acaso, são áreas com grandes recursos naturais que seriam fundamentais para as fábricas. Uma das áreas mais importantes, por exemplo, é a disputa de fronteira entre Alemanha e França, uma área chamada Alsácia-Lorena, que era fundamental, tinha muito ferro, uma área fundamental de matéria-prima para as indústrias. Então, eles tinham um discurso de expansão do território e, por outro lado, de expansão de controle das outras regiões do mundo. Em 1935, a Alemanha rompe em definitivo com o Tratado de Versalhes. Que tratado era esse? Era aquele no fim da Primeira Guerra, que a Alemanha admite não ter um exército grande, a passar a ter um exército pequenininho, não poderia expandir esse exército, assumiria dívidas com os outros países, etc, etc. Hitler rompe com esse tratado em 1935 e fortalece o exército alemão. Volta a economia toda para essa economia de defesa voltada para aumentar as forças militares. Como o projeto alemão era de expansão e de controle, começa isso já em 1938. Então, a primeira coisa que ele faz é invadir a Áustria e anexar o território da Alemanha. A Áustria passa a fazer parte do território alemão. Aí vale dizer o seguinte, nesse momento no mundo, você tem vários grupos fascistas crescendo em vários países. Era um modelo de governo novo e que estava atraindo os olhares de muita gente. Você tinha grupos organizados fascistas na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos, com um discurso antissemita muito forte contra o judeu, tentou-se impedir a vinda de judeus foragidos da Alemanha. Na Áustria. Então, por exemplo, quando a Áustria invade e anexa a Alemanha, boa parte da população aplaudiu e apoiou. Isso é contra todas as negociações que diziam que a Alemanha não podia mais avançar sobre outros territórios. Só que enquanto a Alemanha estava tentando se armar militarmente e invadir outros territórios, a França e a Inglaterra estavam no que era chamado de política de apaziguamento. Tentavam fazer acordos, negociações com a Alemanha nazista, de modo que eles não entrassem em guerra. No fundo dessa imagem, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas tem aí o Hitler cumprimentando um primeiro-ministro inglês e um ministro francês. Então, chegando a acordo, negociando, olha, até onde pode ir, até onde não pode, a fim de vetar o conflito. Essa é uma foto da Conferência de Munique. Munique é uma cidade da Alemanha, onde reuniu representantes da França, da Inglaterra, da Itália e da Alemanha. Fizeram um acordo. Qual acordo? A Alemanha, para ampliar o seu território, queria invadir também a Tchecoslováquia. Então, eles negociaram o seguinte, tudo bem, vocês vão poder invadir a Tchecoslováquia, tomar parte do território, mas depois vocês vão parar e não vão invadir mais ninguém, tá bom? Hitler falou, tudo bem, a gente vai ficar só com a parte da Tchecoslováquia, não vai invadir mais. Fizeram um acordo,
O primeiro-ministro inglês Chamberlain chegou a falar assim: esse é o acordo que vai evitar a guerra. Comemorou esse acordo. Só que em nenhum momento a Alemanha cumpriu o acordo. Primeiro que não invadiu só a parte da Tchecoslováquia que tinha sido autorizada, que é um outro território. Invadiu toda a Tchecoslováquia. Depois, logo em seguida, invade a Polônia, em 1939. Então, mesmo fazendo um acordo para falar, tudo bem, a gente aceita que se anexe mais território, mas pare por aqui, a Alemanha não parou. Agora, por que interessava tanto a França e a Inglaterra tentar esses acordos? 2 motivos. Primeiro motivo, porque você tinha uma população, no geral, ainda com lembrança da Primeira Guerra, que tinha acabado há 20 anos, né? Então, muitas pessoas vivas, feridas, ainda tinham uma pressão muito grande por evitar ao máximo uma outra guerra. E, por outro lado, por uma estratégia política. Você tem 3 grupos de poder aqui, não é? Ó, voltei aqui. Tem 3 grupos de poder. Grã-Bretanha e França de um lado, né? Grã-Bretanha, o grande reino onde fica a Inglaterra. Alemanha e Itália do outro, e União Soviética do outro. Como o fascismo sempre foi muito crítico ao comunismo, ao marxismo, a esperança da Inglaterra e da França é que o conflito ia se dar da Alemanha e da Itália contra a União Soviética. E eles apostavam que nesse conflito ambos iam se enfraquecer e quem ganhasse esse conflito ia ser ótimo para a Inglaterra, para a França, porque eles iam ter força para poder atacar o vencedor, que está enfraquecido. Então eles apostavam o seguinte: os fascistas vão brigar com os comunistas e a gente fica aqui na nossa e depois os ataca. Então a Alemanha veio. A Alemanha ocupou a Áustria. A Alemanha ocupou a Tchecoslováquia. Fez o acordo, vai parar por aí. E a Alemanha, com seu exército, invade a Polônia. Então, isso não estava dado. E essa ideia de que Inglaterra e França ia fazer acordo com os nazistas, de modo que eles só atacassem a União Soviética, cai por terra quando acontece o seguinte, ó. Só uma coisa, né? Então vamos entender aqui, só para fechar aqui, para não ter confusão. Inglaterra e França apostando em acordos com a Alemanha nazista, e a Alemanha nazista fazia os acordos, assinava e depois descumpria. Do outro lado, a União Soviética, que era um inimigo em comum dos dois. Mas, surpreendendo o mundo, surpreendendo inclusive os militantes comunistas em boa parte do mundo, surpreendendo os estrategistas europeus de França, da Inglaterra, Alemanha e Rússia também fecham um acordo. Em 1939, agosto, antes de começar a guerra, você tem o pacto, está vendo esse nome? Molotov-Ribbentrop. São os ministros de negócios exteriores, hoje seria de relações exteriores. O Molotov era o ministro soviético, da União Soviética, e Ribbentrop, o ministro nazista. Eles assinam um acordo antes da guerra. O acordo dizia o seguinte: nós nos comprometemos a não invadir o território um do outro, nem entrar em guerra um com o outro por 10 anos. Ainda dividiam os territórios na fronteira, ó. Territórios da Polônia, esse acento não existe não, tá errado. A Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Romênia. Errado esses acentos. Era dividido em esferas de influência, alemães e soviéticos. Fala assim, ó, essa parte da Polônia fica comigo, essa parte da Lituânia fica contigo. A área que ficava entre a Alemanha e a União Soviética foi meio que dividida entre eles, com área de influência. Voltando aqui àquele mapa, olha só, se vocês olharem, aqui está em preto a Alemanha e Itália, em vermelho a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tem vários países entre eles. Eles dividem áreas de influência. Polônia vai ficar com a Alemanha, Romênia vai ficar com a União Soviética, por aí vai, entendeu? Vão dividir essa região em áreas que seriam de influência de um e de outro, para evitar o conflito. Era um acordo. Isso gerou um escândalo, vai gerar várias charges. Essa primeira charge aqui em cima está mostrando tipo um casamento entre Hitler e Stalin, entre o líder da Alemanha nazista
e o líder da União Soviética. Então, é Stalin de noiva e Hitler de marido, né? E aí tem um bolo ali no fundo com símbolos do nazismo, do comunismo, porque gerou muita repercussão, porque foi um choque, ninguém esperava esse acordo, né? E embaixo está perguntando assim, quanto tempo, que maravilha, quanto tempo a lua de mel vai durar? Quanto tempo vai ficar nisso? Embaixo uma outra charge, ó, os dois se mostrando, Hitler e Stalin se mostrando rosas, e os dois com uma adaga atrás escondida para derrotar. Tá? Bom, tem uma diferença nesse acordo que surpreende o mundo para os acordos da França e da Inglaterra com a Alemanha. Nesse caso desse acordo aí, tanto Hitler quanto Stalin sabiam que muito antes desses 10 anos aí, um dos lados ia romper o acordo. E os dois se prepararam para esse conflito. Esse era um acordo que evitava um conflito imediato entre eles, interessava para a Alemanha porque ela podia concentrar as forças em atacar a região controlada pela França e pela Inglaterra. Interessava para a União Soviética que ele tinha força para mobilizar os seus exércitos para quando esse conflito acontecesse. Mas os dois lados sabiam que em algum momento a Alemanha nazista e a União Soviética iam entrar em guerra. Parou, Suelen? Voltou? O Nicole e Ana Beatriz, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Sim, estou, professor. Não parou em nenhum momento, não, né? Não, parou não. Ah, então deve ter sido um problema com o áudio da Suelen. Vamos ver se vai voltar para ela, que parou para a Suelen. Estou querendo ver aqui. Suelen, você está entre nós. Nicole, você está ouvindo? Ah, o dela deve ter caído. Saiu, daqui a pouco ela volta. Nicole, está conseguindo ouvir? Sim, professor. Ah, valeu. Se preferir, fica à vontade. Se preferir digitar, também pode. Bom, vamos continuar aqui. Então, veja bem, a Alemanha tinha feito acordos com a França e com a Inglaterra e tinha descumprido. Aí faz um acordo com a União Soviética. E, a princípio, os dois vão manter por um certo tempo. Mas eles fazem acordo em agosto de 1939. Logo depois, a Alemanha invade a Polônia. E você tem o início da Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha invade a Polônia, descumprindo mais um acordo, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha e à Itália. Elas declaram, na verdade, se você for ver por detalhe, declaram guerra à Alemanha, e logo depois a Itália entra na guerra junto com a Alemanha. Só que a Alemanha estava se preparando para essa guerra há muito tempo. E ela tem uma nova estratégia de guerra. Eu não sei se vocês se lembram, lá, muito antes, na Primeira Guerra Mundial, a gente teve num determinado momento a guerra de trincheira, né? Os soldados ficavam parados num buraco na terra, atirando no outro lado, onde tinha soldados também parados no buraco da terra. Era uma guerra muito lenta, de pouco avanço do território, né? Uma guerra muito demorada, muito desgastante, com muitas doenças, enfim. E a Alemanha, um estrategista alemão, um militar, criou uma nova estratégia de guerra. E eles já se prepararam para essa estratégia. Era chamada Blitzkrieg. Em alemão, Blitz quer dizer relâmpago. Krieg é ataque. Sabe a Blitz, que o carro, né, parou numa Blitz? Já ouviram essa expressão? É porque quer dizer isso, relâmpago ou surpresa, né? É algo que, um ataque surpresa, um ataque relâmpago, muito rápido, muito forte. E na ideia da Blitz de carro é isso, seria uma operação surpresa, né? Para a polícia pegar de surpresa aqueles carros estão passando. Como é que era o ataque alemão chamado de Blitzkrieg? Eles atacavam com toda a força contra a defesa inimiga, de modo que eles conseguissem avançar o mais rápido possível e sem ter que parar para combater.
Eles escolhiam nas fronteiras com o país, escolhiam um ponto só e focavam naquele ponto. E usavam todas as forças. E criaram tanques preparados para isso. Os tanques alemães eram mais leves, bem mais resistentes e menores. Então eles conseguiam passar com maior velocidade em áreas instáveis, inclusive em trincheiras. Isso daqui é só para mostrar um ataque alemão, essa imagem. Tudo isso que vocês estão vendo aí é tanque de guerra. Você vê, e um outro tanque, são tanques de vários tipos, né? Mas você vê a quantidade que tem que vai atacar só num lugar. É uma força impressionante. Parece que estão quase engarrafados de tanto tanque de guerra. Tem um outro aí que não é tanque de guerra, tá? É caminhão com suprimentos, etc. Mas a base é tanque de guerra. Qual o objetivo deles? É avançar sem parar. É como se eles continuassem marchando, marchando, marchando. E quando o inimigo se preparasse para defender, eles queriam ter força suficiente para continuar marchando, para atravessar o inimigo sem nem parar. Tem um músico alemão, Wagner, e a música dele era usada na guerra, era usada como símbolo disso, e é uma música muito poderosa, né? É um músico bem antes do nazismo, mas era usado como um exemplo da genialidade ariana, o discurso do Hitler. Então a música era mais ou menos assim: pam 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 pam. Então essa ideia do exército avançando assim, né, marchando e passando por cima de tudo. E é uma tática que foi muito eficiente no começo e surpreendeu todo mundo. As pessoas sabiam que o exército alemão era muito poderoso, mas não tinham ideia de que eles tinham essa capacidade de ataque. Então, só em 1940, a Alemanha consegue invadir Dinamarca, Holanda e Bélgica para o norte, numa direção, e ocupar essas áreas. Por mais que tivesse uma força armada dos países tentando enfrentar, foi um massacre, foi muito rápido, e invade a França. E isso vale um detalhe à parte. A França já na outra direção, ao sul da Alemanha. Por que vale um detalhe à parte? Isso impactou o mundo inteiro. Você falava assim, está começando uma guerra entre grandes potências. De um lado, Itália e Alemanha. Do outro, França e Inglaterra. Você fala, vai ser uma dureza, vai ser uma batalha longa, que nem na Primeira Guerra. E a Alemanha invade a França com muita facilidade. Isso é o Arco do Triunfo, ali ao fundo, um dos símbolos da França, de Paris, e o exército alemão tomando tudo, a quantidade de soldados tomando ali a região. Essa é uma cena que ficou marcada, você já deve estar vendo, Hitler, parece um turista, né? Hitler, ali a Torre Eiffel no fundo, Hitler conquistando Paris. E aqui tem os dados que impressionaram o mundo inteiro. A Alemanha consegue derrotar a França, as forças militares. A França pediu arrego em um pouquinho mais de um mês. Pouco mais de um mês, o exército alemão conseguiu invadir e conseguiu a desistência das tropas francesas, que também eram muito fracas, comparadas às inglesas, comparadas aos soviéticos. Foi muito rápido. E essas imagens circularam o mundo de, em pouquíssimo tempo, o exército alemão já dominando a capital, Paris, na França. E aí logo fizeram uma divisão. Esse é o mapa da França, que está aqui no alto. Vocês estão vendo, né? Em francês está assim, zona ocupada e zona livre, né? Eles conseguiram a existência da França e fizeram um acordo. Qual era o acordo? O norte foi ocupado pelo exército, a parte em salmão, rosa, sei lá, foi ocupado pelo exército alemão. O exército passou a controlar essa região, principalmente com as fronteiras do país, a saída para o litoral para a Inglaterra. Ocuparam essa região. A parte bem ao norte ali da França, que faz fronteira com a Alemanha, passa a ser incorporada ao território alemão, passa a ser parte da nação alemã, e ali era rica em minérios. E essa parte ao sul, zona livre, dá a impressão assim, tá livre, então não tinha controle alemão. Tinha sim. Foi um acordo em que o presidente da França, o líder da França, renunciou e assumiu um líder ligado ao nazismo, Pétain. É um governo colaboracionista. A França se retira da guerra
esse governo passa a trabalhar para o nazismo. Por exemplo, grupos que tinham vários grupos dentro de resistência que enfrentavam o nazismo podiam ser denunciados por esse governo. Então, era um governo de colaboração com o nazismo. Em nenhum momento isso virou uma zona sem guerra. Por quê? Porque grupos se organizavam secretamente em várias cidades, principalmente em cidades grandes, para boicotar os soldados alemães, matar um alemão numa emboscada, destruir uma torre de água, onde ficava a reserva de água para dificultar. E muitos foram mortos como símbolos da resistência francesa. Mas o governo francês em si capitulou, né? Tem cidades no interior que os alemães faziam até a seguinte regra: cada soldado alemão que morrer, nós vamos matar 14 franceses aleatórios. Então, morria lá um soldado numa emboscada, eles iam lá e matavam 14 ou mais franceses. Muitos franceses acharam assim, já que eles vão matar mesmo, a culpa é da resistência, que se eles não tivessem enfrentado, ninguém morria. Então ficou essa confusão aí. Mas o fato é que a França foi controlada, dominada e subjugada em pouquíssimo tempo pela Alemanha. Aí, esse é o mapa da Europa. Esse mapa está meio borrado, eu peço desculpa para vocês, mas é o melhor que eu consegui, para eu mostrar a situação da Europa em 41. Esse símbolo do nazismo é a área que a Alemanha controlava. A Alemanha controlava a sua região. A Alemanha controlava a fronteira com a União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, etc. Os exércitos foram até a Finlândia, já rompendo acordo com a União Soviética, controlaram a Finlândia. Controlaram outros países do norte, dos países nórdicos. Os países no continente europeu, chegou um momento que os países estavam do lado da Alemanha ou estavam ocupados pela Alemanha. Então você vê, a Alemanha ocupa toda essa área aqui, que vai da França até a Tchecoslováquia, passando por Finlândia e tal. A Itália era sua aliada. A Espanha estava na mão de Franco, que recebeu financiamento alemão, inclusive, para derrotar a República e se instaurar no poder. Era uma ditadura com vários elementos fascistas. A Portugal estava na mão de Salazar, que era um ditador também com vários elementos fascistas. Então você olhava para o continente europeu, a parte continental da Europa, só dava fascismo. Você olhava e falava, a guerra praticamente acabou. Eles dominaram toda a Europa. O que faltava ali? Uma ilha. A Grã-Bretanha. Só a Grã-Bretanha, em especial a Inglaterra, resistia ao avanço alemão. Em 41, as pessoas olhavam isso e falavam assim, é questão de tempo para a Grã-Bretanha ser dominada pela Alemanha. E o que o mundo vai fazer a partir daí? Vai negociar com os alemães, vai fazer um acordo para tentar contê-lo ali, vai tentar enfrentá-lo? Parecia uma questão de tempo. Você tem uma guerra que tem Alemanha e Itália de um lado, França derrotada, União Soviética fora da guerra, a princípio, e Grã-Bretanha por um fio para ser derrotada pela Alemanha nazista. Ok? Alguns dados aqui, esse mapa continuando fundo, alguns dados importantes para entender essa guerra. Primeiro, em 39 foi declarado guerra da França e da Inglaterra à Alemanha só, né? Mas logo em seguida a Itália entrou do lado da Alemanha. E fizeram um pacto que foi chamado dos países do eixo. Foi feito um pacto em 40 entre Itália, Alemanha e Japão. Japão era um imperador, muito duro, de extrema-direita, que se alinhava aos interesses de Itália e Alemanha. Então eles fizeram um acordo entre si. O Japão ia atacar, invadir e ocupar territórios na Ásia, a Alemanha na Europa, Itália principalmente no norte da África. Em 41, como eu falei, a vitória da Alemanha na guerra parecia questão de tempo. O norte da África foi ocupado por Itália e Alemanha. Tem um filme, para quem quiser ver, que vale a pena, é um antigo, muito antigo, mas é bonito, chamado Casablanca, que mostra Marrocos, que é uma colônia francesa, ocupada pela Alemanha. Na Ásia, Japão, que já tinha ocupado na década de 30 áreas da China, ampliou o território e ocupou outras áreas,
que eram colônias da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Isso é um detalhe importante que vai ter toda influência na virada do jogo da guerra, tá? O Japão vai ocupar áreas, inclusive, que eram áreas de influência dos Estados Unidos. Na China, só para dar um exemplo, tem uma área da China chamada Manchúria, que o Japão controlou, passou a ser, por um tempo, algumas décadas, território japonês, e mudou de nome para Manchukuo. Apenas a Grã-Bretanha resistia à Alemanha de Hitler, e começou aqui um tal de bombardeio, era avião todo dia sobrevoando a Grã-Bretanha, tacando bomba nas grandes cidades. Era a Alemanha se preparando com os navios para enfrentar a marinha britânica, que era a mais poderosa do mundo. Algo que protegeu a Grã-Bretanha, que a marinha de guerra delas era muito poderosa. E o acordo entre a Alemanha e a Rússia ainda se mantinha, mais ou menos, né? Que a Alemanha invadiu áreas que, pelo acordo, seria da Rússia, não, União Soviética, seria da União Soviética, União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas cada vez mais estavam preparados para isso. Já tinha estudos do exército alemão de como invadir a União Soviética, e a União Soviética já estava se preparando, treinando mais soldados, milhares e milhares de soldados, para enfrentar a Alemanha. Nesse momento, a Alemanha não tinha perdido nenhuma grande batalha, pelo contrário, tinha ganhado e ganhado muito rápido. Então, parecia efetivamente que a batalha estava perdida. Essa guerra deu origem até a um tipo de filme que se faz, que é muito comum, que é inspirado no que aconteceu nessa guerra, que é o filme da virada. Quase não existia filme assim antes disso, e após a guerra começou a existir, principalmente em Hollywood. A maioria dos filmes de ação, não sei se vocês concordam comigo, conseguem ver isso. Filme de ação, filme de esporte, né? Qualquer coisa assim, mostra o quê? O herói, filme dos Estados Unidos. O herói, ou grupo, né? Que o filme faz como uma torcida, tá perdendo, perde o filme inteiro, mas dá uma virada no final, né? A grande virada. Parece que vai ser derrotado, mas vira o jogo, né? Então, tem um filme chamado Rock Lutador, que é com Sylvester Stallone, que ele enfrentou, inclusive num dos filmes, enfrentou uma liderança soviética, um atleta soviético. E o filme é assim, ele apanha, no final bate, aí ganha. Essa virada tem a ver com a guerra, porque até 41, a sensação que se tinha é, acabou a guerra. França e Inglaterra derrotadas, questão de tempo, e Itália, mas principalmente a Alemanha, Itália e Japão, mas principalmente a Alemanha, vitoriosas na guerra. Já tinha relatos de textos nos Estados Unidos pensando assim, como é que a gente vai fazer acordo e negociar com a Alemanha, caso ela domine a Grã-Bretanha. Só que vai ter um grande fator na guerra, e isso a gente vai ver na aula que vem. Na aula que vem a gente vai ver de 42 a 45, a grande virada que é a entrada dos Estados Unidos na guerra e, principalmente, a entrada da União Soviética na guerra. Tá? E aí a gente vai falar disso melhor na aula que vem, tudo bem? Mas é importante entender que teve uma coisa fundamental na França. Como tinha muitos movimentos de resistência, pessoas se reuniam, boicotavam, a Alemanha teve que deixar uma parte forte, significativa do seu exército dentro da França para controlar aquela região. Então, isso impedia que usasse essa parte do exército que estava lá controlando para expandir e atacar outras áreas. Ok? Pessoal, Nicole e Ana Beatriz, alguma dúvida? Não, professor. A gente parou aqui, então, nessa parte. A gente para na primeira parte da guerra, onde parecia que a Alemanha ia vencer e que o nazismo ia se expandir por toda a Europa. Tá bom? Vou parar aqui a apresentação e vou parar também a gravação.